Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da autoestima. Por quê? As pessoas acabam confundindo muito autoestima, egoísmo. Será que eu tô sendo egoísma ou será que eu tô cuidando de mim? Então, pra você não confundir mais, como que funciona? A autoestima, ela é importantíssima. Olha, eu podia dizer assim que é essencial para uma relação a dois o casal ter autoestima, né? Os dois sim terem autoestima. Mas agora, falando mais de vocês, mulheres, é importante a gente ter autoestima, porque sem a autoestima, a gente acaba sendo vítima da desconfiança, achando que o marido não te acha mais interessante, porque você não se estima, você não se acha boa o suficiente. E isso eu não tô nem falando de egoísmo, eu tô te falando de você como pessoa. Então, o fato de você construir a sua autoestima é ótimo, é bom e você tem que fazer sim. Agora, essa autoestima, ela vira um egoísmo quando ela para aqui. Quando você só faz coisas para levantar sua autoestima, faz uma coisinha aqui para levantar sua autoestima, faz uma coisinha ali pra... e você para aí. Agora, quando você usa, né, quando você fica bem, quando você consegue restabelecer sua autoconfiança, sua autoestima e você tá bem, aí você tem que sair para ajudar os outros, para ajudar o seu marido, para ajudar seus filhos, para ajudar as pessoas ao redor de vocês, entendeu? Então, é uma linha muito tênue, é uma linha tênue aí que você precisa prestar atenção, mas para você não confundir mais, começa a prestar atenção nisso. Tudo bem, eu construí minha autoestima, mas eu parei aqui? Ou não, eu tô indo ajudar as pessoas? Ou não, agora eu tenho autoconfiança, eu tenho mais disposição. Antes eu nem conseguia sair da cama. Antes eu não tinha vontade nem de levantar da cama e agora eu tenho. Mas peraí, agora que eu tenho, o que eu tô fazendo com essa minha vontade? Eu tô só fazendo coisas pra mim? Ou eu tô ajudando as pessoas? Tô ajudando os outros? Eu tô ajudando os outros pensando no benefício pra mim? Se eu estiver pensando no benefício pra mim, é o ego falando. Então, quando você tem a intenção de construir a sua autoestima para ajudar, para se ajudar também, mas não parar aí e ajudar o outro, isso não é egoísmo. Entendeu? Então, não se culpe por querer se cuidar, não se culpe por se ajudar, por querer se sentir bonita, por fazer coisas para se sentir bonita, para se sentir bem, por estudar. Isso é importante para você, mas não pare aí. Porque quando você para aí, vira egoísmo, certo? E quando a gente pensa no casamento, você cada vez mais viver uma vida egoísta, viver uma vida individualista, menos você consegue resultados bons no seu casamento. Porque mais você vai ficar com o vício de ir para o mundo para satisfazer algo em você, certo? Então, quero que vocês tenham aí esse entendimento. E por que para o casamento é um obstáculo muito grande o egoísmo? Porque a partir do momento que você, como mulher, e o seu marido como homem, como pessoas em si, começam a viver uma vida individualista, uma vida voltada para si, cada um começa a fazer as suas coisinhas, cada um começa a criar rotinas, criar situações ali no dia a dia para satisfazer esse eu, para satisfazer as vontades. E aí que vem aquela falta de tempo, vem aquela correria do dia a dia, porque a gente tá o tempo todo buscando satisfazer esse ego aí, entendeu? Se a gente tá muito desprendido de Deus, a gente tá o tempo todo querendo satisfazer o nosso ego. Então, se os dois estão buscando, cada um por si, satisfazer o seu próprio ego, lógico que não vai ter tempo. Não vai ter tempo de ir à missa, não vai ter tempo de ajudar uma comunidade, não vai ter tempo de fazer uma coisinha ali pro outro, porque cada um tá preocupado consigo mesmo. O padre, na semana passada que eu fui, a gente teve uma formação da pastoral, eu faço parte de uma pastoral familiar, né? Eu faço parte do grupo de formação dessa pastoral. E a gente tava lá falando sobre os setores e nessa conversa o padre falou pra gente que no catecismo, né, quando os pais eles vão levar os filhos pro catecismo e vamos supor, fica 10 minutos a mais, né, a catequista tá ali explicando alguma coisa para as crianças e as crianças precisam ficar uns 10 minutinhos a mais ali com ela. Os pais acabam ficando até
bravos, porque fala, não, porque daqui a pouco a gente tem que ir viajar para não sei onde. Então, olha o que os pais estão ensinando para os filhos, quando eles ficam bravos por a catequista continuar passando o ensinamento de Deus para eles. Esses pais, eles estão querendo que as crianças elas aprendam, mas eles mesmos estão mostrando para os filhos que eles estão vivendo para o mundo. Entendeu? Então, esse é um obstáculo muito grande, inclusive na educação dos seus filhos. Você ficar muito preso às suas coisas, ficar preso às suas necessidades. Então, quando o casal faz isso, acaba tendo distanciamento. Então, você pode falar pra mim, mas eu percebo, Carol, que o meu marido, ele é muito egoísta. Se você tá percebendo que ele é egoísta, entenda todo esse conceito que eu expliquei pra vocês. Entenda que ele tá passando por uma situação em que o maior inimigo tá dentro dele e você, como esposa, precisa ajudar o seu marido a deixar de ser egoísta. Você precisa ajudar ele a enxergar que ele tá sendo egoísta. Se você consegue enxergar que é dele. Entendeu? Eu, por exemplo, no meu casamento, eu tenho muitas histórias pra falar de coisas que eu sempre achei que o Wellington foi egoísta. Eu sempre achei, por exemplo, quando eu fui fazer um intercâmbio e pra mim eu tava indo, e essa era a minha intenção. A minha intenção era, né, me especializar, ter ali o meu inglês mais fluente pra conseguir melhorar ali a minha questão profissional, né, e tudo mais. Então esse era o meu objetivo. Quando eu voltei, o Wellington tinha comprado uma moto. Ele não tinha me falado nada, pra você ver como a gente não tinha, né, diálogo. E ele comprou e nem era assim, eu não tenho nenhum meio de transporte pra me locomover. Não, ele tinha um carro e ele comprou uma moto. Então assim, na minha cabeça ele tava sendo extremamente egoísta porque ele tava usando o nosso dinheiro pra comprar ali as coisas dele. Não tinha sido acordado aquilo. Então, pra mim, aquilo era uma atitude egoísta. E eu tenho outros exemplos também em que eu posso claramente dizer que ele foi egoísta. Só que, quando eu paro pra pensar e depois que a gente aprendeu a conversar e dialogar, eu consegui entender muitas coisas, muitos pontos de vista que na minha cabeça eram diferentes. Por exemplo, o fato de eu ir pro Canadá, na minha cabeça, eu tava indo pra construir, pra melhorar o nosso futuro. Só que pelo entendimento do Wellington, eu estava sendo egoísta. Então, quando a gente não tem diálogo no nosso casamento, a gente acaba fazendo coisas que o nosso cérebro, ele nunca vai dizer pra gente, olha, vai e faz aquilo ali, mas você tá sendo egoísta. Nunca vai dizer isso. Ele vai dizer pra gente que a gente tá certa, que a gente tem que fazer mesmo, que é isso aí, eu tenho que cuidar de mim e me dar N motivos pra que eu faça aquilo. Por isso que é importante a gente ter uma pessoa do nosso lado para abrir os nossos olhos, para mostrar o quanto a gente está sendo egoísta também. Então, o seu papel como esposa e o papel dele como marido é abrir os seus olhos, entendeu? E você abrir os olhos dele. Aí você fala pra mim, Carol, então tá, acabando essa live aqui, eu vou lá e vou falar pra ele, viu, você tá sendo egoísta. Não, aí você não entendeu nada, porque não é isso que tem que fazer, tá? É importante você entender que isso é um problema, vocês têm que resolver, o que é importante você entender é, não finja que isso não existe. Se você tem um egoísmo muito presente no casamento de vocês, não finja que não tá acontecendo nada. Essa é a maior mensagem que eu quero passar pra você. Isso é um obstáculo, sim, e isso pode acabar com o seu casamento, que é